Sobre esse assunto, você falou com Vladimir Putin sobre o fato de que ontem uma grande fábrica do Zewa foi atingida por um ataque aéreo russo na Ucrânia? Qual é a sua reação a isso? Não estou feliz com isso e não estou feliz com nada que tenha a ver com essa guerra. Eu disse que resolvi 7 guerras e, na verdade, se você pensar nas pré-guerras, adicione mais 3, então seriam 10. Achei que essa ficaria no meio do grupo em termos de dificuldade. Agora, não estou feliz com nada sobre essa guerra. Nada. Nem um pouco feliz. Vamos ver o que acontece. Acho que nas próximas 2 semanas, descobriremos para que lado isso vai ir. E é melhor eu ficar muito feliz. Uma ótima ligação com o primeiro-ministro Carney do Canadá ontem de manhã. Sim, na verdade, o Canadá está retirando algumas tarifas retaliatórias. Ele está removendo suas tarifas. Sim, ele está removendo suas tarifas retaliatórias, o que eu achei legal. E teremos outra ligação em breve. Sim, tivemos uma ligação muito boa. Vocês estão se aproximando de um novo país. Eu gosto deles. Sabe, olha, estou lutando pelos Estados Unidos, Canadá e México, que roubaram muitos dos nossos negócios ao longo dos anos, ao longo de 25, 30 anos, especialmente durante os anos Biden. Eles roubaram muitos dos nossos negócios, e agora está basicamente tudo voltando para os Estados Unidos. Estamos muito quentes, e está voltando por causa das tarifas e dos incentivos que damos. Está voltando, e é impossível, eu acho, que outro país pare isso. E estamos trabalhando em algo. Queremos ser muito bons com o Canadá. Gosto muito de Carney. Acho que ele é uma boa pessoa e tivemos uma ótima conversa ontem. Então, acho que vai ser bom. Senhor presidente, tenho uma pergunta sobre a busca na casa do embaixador Bolton. Eu, o vice-presidente, acabei de dar uma entrevista dizendo que é sobre documentos confidenciais, mas que também há uma grande preocupação sobre ele. Quais são as suas preocupações? Ainda não falei com Pan e o grupo, mas falarei com vocês. Eu vi isso como todo mundo. Tento ficar de fora dessas coisas. Tenho permissão para isso e sou o chefe da polícia, acredite ou não, sabe? Não gosto de sair por aí dizendo isso, mas sou. Essa é a posição, mas propositalmente não quero me envolver nisso. Não sou fã de John Bolton. Na verdade, pensei que ele fosse um babaca. E ele sofre da síndrome de transtorno de ansiedade generalizada de Trump, mas muitas pessoas também sofrem, e elas não são afetadas por nada do que fazemos. Não sei de nada sobre isso. Acabei de ver. Vou descobrir, mas se você acredita nas notícias, o que eu acredito, acho que a casa dele foi invadida hoje, mas a minha casa também foi invadida, chamada Mar-a-Lago. Eles revistaram tudo o que puderam, inclusive o quarto do meu filho pequeno e a área da minha esposa. Revistaram as gavetas dela, como diz o ditado. Revistaram tudo o que você pode imaginar. E quando ela voltou, olhou e disse que era muito organizada, meticulosa, e olhou e disse: "Uau, não era assim que ela tinha feito as coisas." Então, eu sei como é, não é uma boa sensação. Obrigado, senhor presidente. Onhan. Quanto tempo você dará a Putin? Algumas semanas. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Você acha que terá que intervir em algum momento? Olha, são precisos 2 para dançar o tango. Você entende isso? Eu queria ter uma reunião com aqueles 2. Eu poderia ter estado na reunião, mas muitas pessoas acham que não vai dar em nada. Você tem que estar lá. Talvez seja verdade, talvez não, mas vamos ver. Enquanto isso, as pessoas continuam morrendo. Mas eu resolvi 7 delas, que estavam em guerras por 31, 35 e 37 anos. Tivemos 3 delas que duraram mais de 30 anos, Johnny, e eu as resolvi. E resolvemos uma que poderia ter sido uma guerra nuclear com a Índia e o Paquistão, que estava se preparando para se tornar uma guerra nuclear. Resolvi todas e pensei que já teríamos resolvido essa agora, mas é mais difícil. Há muita raiva, muito ódio. Há uma quantidade enorme de ódio ali. Então, vamos ver o que acontece. Acho que em 2 semanas saberemos para que lado estou indo, porque vou para um lado ou para o outro, e eles aprenderão para que lado estou indo. Senhor, se eu tiver 2 perguntas para você, uma sobre FIFA, a outra sobre DC. Vamos conversar. Você pode falar sobre o impacto econômico que a FIFA terá nessas cidades? Qual é a sua mensagem para os prefeitos prepararem suas cidades? Não apenas o processo de embelezamento, mas também o aspecto da segurança. Bem, Los Angeles é um exemplo, sabe, é mal administrada. Temos um prefeito lá que não consegue nem obter licenças para as pessoas que perderam suas casas. Lee Zeldin obteve todas as licenças, a mais difícil é a federal. Em 20 dias, todas as licenças estavam disponíveis para as pessoas construírem suas casas. Mas as pessoas estão nos escrevendo e dizendo que não vão nos dar. O prefeito é incompetente. O governador é incompetente. Sabe, Gavin, eu conheço Gavin muito bem. Ele é um cara incompetente, com uma boa linha de conversa fiada e não faz o trabalho. E, francamente, essas pessoas querem construir suas casas.
É terrível. Elas poderiam ter sido construídas. Algumas delas já poderiam ter sido construídas. Mas pense nisso, o governo federal que tem a parte mais complexa nisso é a coisa ambiental mais complexa a fazer. Nós conseguimos. Todo mundo conseguiu em 30 dias. Eles nem estão perto de conseguir suas licenças. E agora eles estão falando sobre tomar alguns desses terrenos e construir moradias populares neles. Esses são bairros de alto padrão. E eu sou totalmente a favor de moradias populares. Eu construí muitas moradias populares. Eu sei tudo sobre 236. Eu conheço todos os programas que existem no governo e usei todos eles. Eu sei mais sobre moradias populares do que provavelmente quase todo mundo. E é ótimo, é bom, é maravilhoso. Mas você não constrói isso em Pacific Palisades. Você não constrói isso lá. E você não constrói isso nas outras áreas que queimam. Então eles estão falando sobre construir moradias populares. E você fala sobre tumultos. Eles vão ter tumultos se isso acontecer, porque vocês estão tirando as propriedades das pessoas. Eles querem construir suas casas e não conseguem obter licenças do prefeito e do governador. E isso é uma coisa terrível. Mas, e deixe-me dizer, se eu não tivesse enviado as tropas para Los Angeles, Johnny não estaria em Los Angeles. Vocês não estariam tendo sua Copa do Mundo lá. Eu enviei as tropas e nós mantivemos isso. E até mesmo o comissário de polícia, o xerife e a polícia comandaram o que estava acontecendo. Vocês viram que vocês estavam lá. Ele disse, nunca teríamos conseguido lidar com o que aconteceu e então ouvir Gavin Newsom depois que tudo foi controlado. Ian Newsom se levantou e disse, poderíamos ter feito isso sozinhos. Agora, se eles não pudessem, e se pudessem, eu também não teria me arriscado. Certo. Minha segunda pergunta é sobre prevenção ao crime. Você estaria aberto a expandir o National Concealed Carry para se aplicar a DC como acontece em outros estados como o Texas? Sim. Bom, eles têm isso em alguns estados e eles têm opiniões fortes sobre isso. Você sabe, como você sabe, sou a favor disso. As pessoas têm que se proteger. Eu sou uma pessoa da segunda emenda, de forma bem simples. As pessoas têm que conseguir se proteger. Especialmente em Washington, você anda pela rua, um cara chega e te dá um soco. Ele está com uma pistola na mão. Você pode ser durão, pode estar em ótima forma, pode ser uma pessoa poderosa, ou pode ser um cara que pesa 45 quilos com uma arma na mão, certo? E eu aposto no cara com uma arma 100% do tempo, certo? E então você precisa de proteção. Então eu sou uma pessoa da segunda emenda de corpo e alma. Sim, por favor. Presidente Trump, o senhor disse esta manhã que estava trabalhando com o Congresso para conseguir as $2 bilhões para ajudar a limpar DC. Você conversou com Mike Johnson e John Thune sobre de onde eles vão tirar esse dinheiro? De que dinheiro? Você disse esta manhã que receberá as $2 bilhões do Congresso para ajudar na limpeza. Sim, falei com Mike Johnson, falei com John Thune, o Senado, a Câmara e acho que será muito fácil de conseguir. Não será muito dinheiro. Eu nem saberia onde gastar o valor que você mencionou, mas será dinheiro para embelezar a cidade. Sim, eles estão prontos. Todo mundo quer salvar DC. De certa forma, é mais fácil. A violência foi maior do que em qualquer outra cidade do país. Na verdade, de longe, pode ter sido maior do que em qualquer outra cidade do mundo. Se você pudesse pensar, sabe, olhamos para algumas das piores cidades do mundo, era pior. E é por isso que me irrita ver o prefeito dizendo sobre como eles estão neste slide, não neste slide. Foi pior do que nunca. Sim, não temos problemas para conseguir esse dinheiro. Esse dinheiro sairá do Congresso. Acho que será até bipartidário. E o plano quer dizer, imagino que os democratas votariam a favor. O plano é obtê-lo antes do prazo final de gastos de 30 de setembro no Congresso? Bem, não sei se há um título sobre um prazo porque, se eu declarar uma emergência nacional, como foi o caso, isso encerra o prazo. Então, quero dizer, continuo vendo um prazo de 30 dias, dos quais temos 22 dias restantes ou algo assim. Mas, se eu achar que estamos em ótima forma aqui, isso é uma coisa. Mas se não achar, vou apenas dizer que é uma emergência nacional. E se eu tiver uma emergência nacional, posso manter as tropas aqui pelo tempo que eu quiser. Se as pessoas não vão querer ter as tropas em 30 dias, sabe, uma coisa é tirá-las de lá. Outra coisa é mantê-las fora por um longo período de tempo. É preciso treinar as pessoas. Não pode fazer isso. Não pode dar pancadas na cabeça das pessoas. E muitas dessas pessoas estão nos tribunais agora mesmo, indo a tribunal. Elas ficarão presas por um longo tempo. Então, isso levará mais de 30 dias. Mas se for preciso, declararei emergência nacional, o que não acho que preciso fazer. Sim. Senhor presidente, Rússia, você disse que em 2 semanas saberia se vai. Sim, acho que saberei. Acho que saberei a atitude da Rússia e, francamente, da Ucrânia. São necessárias duas. Quais são as 2 maneiras pelas quais você pode ir ao final de 2 semanas? Bem, então tomarei uma decisão sobre o que faremos. Será uma decisão muito importante. E se serão ou não sanções massivas ou tarifas massivas ou ambas. Ou não faremos nada e diremos que a luta é sua. Olha, eu nunca teria entrado nesta guerra se fosse presidente. Você não teria. Isso nunca aconteceria.
Isso foi causado por pessoas estúpidas que brigaram. E você sabe, as pessoas diziam, bem, como sabemos, porque por 4 anos isso nunca foi nenhum assunto. E Vladimir sabia e você vê a foto dele aqui. Foi legal que ele disse, mas Vladimir sabia muito bem. Ele não teria tolerado isso. Não teria acontecido. 100% não teria acontecido. Mas aconteceu. E agora eles estão perdendo de 5 para 7 crianças pequenas. Pense nisso. Você é pai ou mãe e seu filho está indo embora. Ele é russo ou ucraniano. E ele está indo embora e eles estão acenando a Deus. Garoto legal e lindo. Belo corte de cabelo militar. Ele quer ser um soldado e vai para lá. Na primeira semana, sua cabeça explode. E ele não é diferente de vocês, das pessoas, de mim, e não importa. Onde quer que eu queira dizer, eu resolvi um problema no Congo. Isso foi, cruel. Ruanda e Congo, a República do Congo, e eles estavam lutando por 31 anos. E eram facões. As pessoas estavam tendo suas cabeças cortadas. Isso estava acontecendo por 31 anos. Eu consegui. Você viu que eles foram até a Casa Branca e assinamos um acordo. Foi incrível. As pessoas não conseguem acreditar que conseguimos. Eu adoro parar de matar. Adoro mesmo. As pessoas achavam que seria exatamente o oposto. Hillary Clinton disse, ele vai nos levar para uma guerra. Não, eu estou tirando todo mundo das guerras. Você está dizendo que há uma possibilidade real de você não fazer nada se Putin não chegar à mesa de um cessar-fogo? Vou ver de quem é a culpa. Se houver razões para isso, eu entenderei. Sei exatamente o que estou fazendo. Vamos ver se eles têm uma reunião ou não. Vai ser interessante ver. E se não tiverem, por que não tiveram uma reunião? Porque eu disse a eles para fazerem uma reunião. Mas em 2 semanas saberei o que vou fazer. Boa ideia. Departamento de Justiça também está enviando alguns dos arquivos de Epstein para o Comitê de Supervisão da Câmara hoje. Você apoia a divulgação e a manutenção dos arquivos abertos? Pessoas inocentes não devem se machucar, mas eu apoio a manutenção dos arquivos totalmente abertos. Não me importo nem um pouco. Você tem muitas pessoas que poderiam ser mencionadas nesses arquivos que não merecem ser mencionadas porque ele conhecia todo mundo em Palm Beach. Não sei nada sobre isso, mas disse a Pan e a todos os outros, deem a eles tudo o que puderem, porque é uma farsa democrata. É apenas uma farsa. Toda essa história de Epstein é uma farsa democrata. Então, tivemos os melhores 6 meses, 7 meses da história da presidência e os democratas não sabem o que fazer. Então, eles continuam trazendo à tona esse assunto, mas isso os afetou. O Bill Clinton estava no avião e supostamente foi para a ilha 28 vezes. Sinceramente, não quero tocar nesse assunto. Você tem o Larry, seja lá qual for o nome dele, Summers, o diretor de Harvard, que era o melhor amigo de Jeffrey Epstein. Ninguém nunca fala sobre isso. Quer dizer, mas não quero magoar o Larry Summers, mas ele era o melhor amigo do Jeffrey Epstein. Não, isso é uma farsa democrata para tentar entender o significado do que fizemos nos últimos 7 meses. Ninguém nunca viu nada parecido. Dizem que é o número 1 da história. O que fizemos, incluindo impedir 7 guerras. Quero dizer, basta incluir isso. E agora você olha para o mercado de ações hoje. Está bem alto, desde o ponto de partida. E esse mercado ia quebrar. Se Joe Biden ou Cam fossem presidentes, esse mercado teria sofrido uma quebra como a de 1929. Isso não vai acontecer. É só uma questão de quão alto isso vai chegar. Sabe, eu tinha a economia mais forte da história do nosso país. E apesar de tudo, nós tínhamos a economia mais forte da história do nosso país. E vamos explodir dessa vez. Eu sempre fui bom em ganhar muito dinheiro. E seja para mim ou para outras pessoas, eu gosto de fazer isso muito melhor. Quer dizer, eu gosto de fazer isso pelo país. Nosso país foi enganado por amigos e inimigos. Nações do mundo todo enganadas. E os amigos têm sido muito piores do que os inimigos na maioria das vezes. E eles não estão nos enganando. Acabamos de assinar um acordo com a União Europeia. Eles estão nos pagando essencialmente as 950 bilhões de dólares como taxa de assinatura. Eles vão comprar as 750 bilhões de dólares em energia. Eles não estavam comprando muita da nossa energia. Eles são muito espertos em fazer isso. E como vocês sabem, Ursula esteve aqui alguns dias atrás, tendo a ver com as pessoas, os líderes que nós tivemos um grande povo que disse que nunca tinha visto nada parecido, onde nós tivemos os líderes da Europa aqui no Salão Oval. E ela está tão feliz que ela tem um acordo. Mas as pessoas não estão mais nos criticando. Elas são governadas este país é governado por pessoas inteligentes agora.